Olá, eu sou o professor Birajara Nogueira. Estou aqui para mais uma aula de programação estruturada. Na aula de hoje, dando continuidade à manipulação de strings, nós vamos fazer 3 questões dos exercícios em sala. No vídeo anterior, a gente viu a introdução, usando variáveis string e as funções de string. E neste vídeo nós vamos ver alguns exercícios. Vamos então à primeira questão. Ela nos pede para desenvolver um programa que obtenha as seguintes informações para 3 colegas de sua turma de programação. Nome, que é um char de 15 posições, sobrenome, que é um char de 30 posições, e a idade, que é um inteiro. Então, depois de ler essas informações dos 3 colegas, a gente vai realizar as seguintes tarefas. Copiar o nome do seu colega para uma variável nome underline compl, então a variável tem que ter esse nome. Concatenar o sobrenome à variável nome underline compl. Obter o tamanho da variável nome compl. Imprimir todas as informações de cada um dos seus colegas na tela, ou seja, de cada um dos 3 colegas da turma, tá certo? Então, como é que vai ficar esse código? Então, a gente vai usar um struct, porque a gente vai armazenar informações de tipos diferentes, né? A gente tem o nome, que é char, o sobrenome, que é char, e a idade, que é int. E vamos guardar isso, então, em um vetor, porque é mais de um colega, né? São 3. Então, aqui a gente tem exatamente a constante max, né? Para armazenar 3. Então, fizemos o nosso struct aqui, da linha 5 à linha 9, entramos no main e criamos, então, o nosso vetor colega para armazenar 3 registros, tá? São registros de 3 colegas. Criamos aqui na linha 12 um char nome underline compl, que é exatamente para atender a letra A das tarefas, certo? E o tamanho, tá? Por que o tamanho? Essa variável tamanho? Porque a gente vai, porque a gente vai ter que obter o tamanho da variável nome compl. Então, a gente vai pegar o tamanho e jogar exatamente em tamanho. Como eu vou ler 3 colegas, o dado de 3 colegas, então eu tenho um for int igual a 0, i menor que max. Lá em max eu tenho exatamente o 3 e vou fazer a leitura do nome do colega, do sobrenome dele e da idade. Então, vou ficar fazendo esse laço aí por 3 vezes, sempre guardando em colega, índice, o registro, ponto, o campo, né? O nome vai ficar no ponto nome, sobrenome em ponto sobrenome e idade em ponto idade, tá? Então, qual é o próximo passo? Já fizemos a leitura dos 3, agora a gente tem que ir para as tarefas. Então, as tarefas pede para cada um dos 3 colegas eu mostrar o nome completo e o tamanho, tá? Então, o que é o nome completo? É a junção do nome e do sobrenome. Então, ó, peguei um laço, até 3, e vou jogar na variável nome compl o colega aí ponto nome, certo? Então, aqui eu peguei o campo nome de colega aí e vou guardar em nome compl. Então, eu fiz uma cópia. Peguei o que estava lá e joguei aqui nessa variável. Peguei do campo e joguei na variável. Então, fiz uma cópia. Para isso, eu utilizei a função strcpy. Depois, eu vou ter que pegar o sobrenome e juntar ao nome. Então, eu vou usar que função? A strcat. Então, eu vou lá, pego o sobrenome que está em colega e junto a nome underline compl que eu criei aqui com strcpy. Então, ao final dessa execução, strcat nos proporciona que nome underline compl tenha a junção do nome e do sobrenome, ok?
Na linha 27, a gente está usando a função strlen, né, que devolve o tamanho de uma string. Então, a gente vai pegar nome underline compl, que está com o nome e sobrenome, e o inteiro aqui, ele vai retornar um inteiro, né, que é a quantidade de caracteres que tem aqui. Aí ele vai jogar em tamanho. E a partir daí eu vou mostrar agora os dados do meu colega. Então ele pede lá o nome, eu vou colocar colega, vou pegar lá de colega aí ponto nome, depois o sobrenome eu vou pegar de colega aí ponto sobrenome, e veja que aqui eu não estou usando o printf, eu poderia usar, mas eu quis demonstrar o uso da função puts, certo? Poderia usar o %s aqui, colega aí, como a gente aprendeu? Poderia. Eu só estou querendo demonstrar aqui o uso de mais uma função, né, dentre essas funções relacionadas com strings, né, strcpy, strcat, strlen, e o puts está aqui exatamente para fazer isso. Depois a gente tem o sobrenome do colega, vamos mostrar a idade dele também. Depois o nome completo, que a gente tem nome underline compl, exatamente em função do uso dessas duas funções. E depois temos o tamanho do nome completo, né? Ou seja, o tamanho da variável nome underline compl, que foi o nome que foi a variável que a gente utilizou para ser o nome completo. E esse tamanho está onde? Está lá na variável tamanho, aqui ó, na linha 27. Agora é só pegar e mostrar o nome da variável tamanho. Então, o tamanho do nome completo, %d e o tamanho aqui. Ok? Pronto, terminou o programa. Respondemos à questão lendo os três campos aqui para cada um dos três colegas e realizamos as 4 tarefas. Copiamos, conectamos, obtivemos o tamanho e imprimimos as informações, certo? Aqui a gente tem a execução do código, então nome do colega, Carla, sobrenome Pereira de Souza, idade 28. Nome do colega, Pedro, sobrenome Pereira da Silva, idade 19. Nome do colega, Cícera, sobrenome do colega, Oliveira de Alencar, idade do colega 33. Aí ele saiu mostrando o nome, ó, Carla, depois o sobrenome Pereira de Souza, depois a idade 28 e depois o nome completo. Ele tem esse defeitozinho aqui, né? Depois a gente vai ver aí como resolver isso. Mas você veja que Carla Pereira de Souza não ficou tudo numa linha só, houve uma quebra aqui. Isso é uma falha da concatenação, mas que depois a gente vai ver como resolver isso aqui, tá certo? Mas você veja que ele conseguiu unir o nome com o sobrenome, tá? E aí faz isso para todos e vai dizer o tamanho, né? Ó, o tamanho do nome completo é 23. Então, se você contar todos os caracteres aqui, de Carla até Souza, contando com os espaços, vai ter exatamente 23. E aí mostrou o Pedro, mostrou a Cícera e terminou aqui na Cícera, tá certo? Porque eram 3, Carla, Pedro e Cícera. Ok? Questão 2. Fazer um programa que leia uma string e troque todos os caracteres por letras maiúsculas. Então a gente vai pedir uma string, o usuário vai digitar lá qualquer coisa que ele queira, e aí a gente vai pegar todos os caracteres que estão lá e colocar em maiúscula. Se já estão em maiúscula, aqueles que já estiverem em maiúscula, continuam em maiúscula. As que não tiverem, as letras que não forem maiúsculas, a função vai transformar automaticamente, tá? Então, qual é a solução para essa questão? A gente tem ela bem simples aí, ó. Fizemos o char de palavra com até 100. Chamei de palavra, mas poderia ser frase, porque vai digitar uma frase, né? Palavra até 100. Pedimos para digitar uma frase e usamos aqui a função fgets, onde eu defino qual é a variável onde vai ser armazenado o conteúdo digitado, disse qual é o tamanho máximo ali e limpamos o buffer, tá? Então a gente viu lá que o fgets ele é um gets melhorado, tá certo? Para evitar algumas falhas do gets foi criado o fgets. E depois de lida, a gente vai agora transformar todas as letras em maiúsculas. Como é que ele vai fazer isso?
Ó, tem mais aqui um caractere acentuado, né, que é o 163, que é o U, maiúsculas. E no lugar do %S aqui, ó, a gente vai escrever quem? Um str upper de palavra, tá certo? Então vai pegar o que o usuário digitou, que está lá na variável palavra, e vai transformar tudo em maiúsculo. Terminou, pausa. Então como é que ficou aqui, ó? Digite uma frase. Aí eu digitei programação estruturada com manipulação de strings. Então veja que tem maiúsculas e minúsculas aí. Eu não coloquei acento para evitar aqueles caracteres estranhos. E aqui a saída, ó, frase em maiúsculas. O acentuado ali, ó, na mensagem do printf. E aqui a gente tem exatamente a frase digitada, toda ela em maiúsculas, tá? Então quem é que faz isso? É a função strupper, ok? E a questão 3, ela nos pede para fazer um programa que leia uma string e troque todos os caracteres por minúsculas. Então, é o inverso ali da questão 2. Então, a questão 2 nos pede, ela é similar, mas é contrária nesse sentido, porque ela pede que leia uma string, nesse ponto é similar, mas vai trocar todos os caracteres por minúsculas, enquanto lá no outro foi maiúsculas, tá? Então, o programa também é bem simples. Eu peguei aquele mesmo código, na realidade, só fiz substituir a função e a palavra maiúsculas por minúsculas, né? Então, tem aqui o U também acentuado, certo? E aí, no lugar aqui do %S, quem é que vem? strlower, palavra. Então, ele vai pegar a palavra que o usuário digitou lá e vai converter agora tudo para minúsculas, tá? Lembrando que o resultado de uma dessas funções, elas podem tanto ficar dentro do printf, como eu jogar isso também em outra variável, certo? Se eu quisesse ter aqui palavra 2 de 101, e aí fazer palavra 2 igual, fazer um strcopy na realidade, né? strcpy, para palavra receber o strlower dela mesma, né? De palavra, poderia ser também, seria outra forma. Mas aqui eu fiz direto, já jogando no printf da saída. Então como é que fica isso? Eu digitei tudo em maiúsculas, tá? Manipulação de strings em programação estruturada, e aí a saída vai ser tudo em minúsculas. Então o U está acentuado aqui, em função daquele %C, e aqui a gente tem o resultado da string, o retorno da função, desculpe. O retorno da função strlower, tá certo? strlower de palavra, que é o conteúdo que o usuário digitou, tá certo? Então era isso, tá? Agradeço a sua atenção até aqui e nas próximas aulas a gente vai fazer novos exercícios continuando a lista. Obrigado pela atenção e até breve.